Olá! Eu penso que o vídeo anterior ele merece e pede alguns complementos. E eu vou aproveitar que o tema tá fresquinho aqui na minha cabeça para conversar com vocês agora. Eu queria dar um exemplo de um caso que eu acompanhei como espectadora durante muitos anos. E então, há muitos anos atrás, essa pessoa, né, um rapaz, que ele contava como que havia sido a infância dele, havia sido aquele calvário de superdotado quando as condições são ruins, né? Ele foi discriminado, ele foi diagnosticado como autista, sem ser, né? Enfim, aquela tristeza toda. Depois, ele só foi se conscientizar do talento dele já bem mais tarde, né? Entre os 18 e 20 anos. E foi nessa conscientização que ele mudou a vida dele, né? Que ele se centrou, se focou no talento dele, enfim, e conseguiu desabrochar todo aquele potencial que ele tinha dentro dele. E ele então se transformou num campeão mundial de memorização de cálculos. E pronto. E a partir daí ele construiu uma bonita carreira, né? O que ele fazia? Ele desenvolvia técnicas de memorização e de desenvolvimento, né, mental. E com isso ele dava palestras e dava treinamentos no mundo todo, né, para grandes líderes, para grandes empresários, enfim, ganhou muito dinheiro com isso. Escreveu livros e eu li os livros dele, enfim. E essa pessoa, quando ele estava no auge da carreira dele, ele deu uma entrevista que me marcou. E a postura dele nessa entrevista era a seguinte: que todas as pessoas, olha bem, que todas as pessoas poderiam chegar a esse nível dele. Imagina, ele era campeão mundial, né, de memorização de cálculos, que todas as pessoas poderiam chegar aí nesse topo aí, caso elas se exercitassem, né, com todas aquelas técnicas, e pronto, que isso era possível, né, no cérebro humano. Aí eu ouvi aquilo, né, eu como já era bem mais velha no sentido de experiência de vida, né, porque velho não quer dizer só um número de anos, né? Tem pessoas que têm números de anos, mas parece que não viveram, não desenvolveram, não conseguiram interagir direito, né? Se conscientizar de muitas coisas ao longo desses anos. Então, velho no sentido de ter tido muito mais experiência. Eu já era mãe de superdotados, eu já era consultora, enfim. Eu olhei, ouvi aquilo, chega, me doeu, assim, né? Mas tudo bem. Na época eu falei, pá, vamos ver. Aí pronto. Passou-se muitos anos. E aí ele, né, um homem muito mais maduro, já era outra história, né? E ele deu outra entrevista e aí a postura dele foi completamente outra. A postura dele foi: todas as pessoas podem se desenvolver e ultrapassar os seus próprios limites. Ah, pronto. Aí já é outra coisa. Veja bem, todas as pessoas podem se desenvolver, ou seja, podem desenvolver o seu próprio potencial e
crescer e ultrapassar os seus próprios limites. Ah, sim. Ah, como os anos, como a experiência de vida é ouro, ouro. Aí sim, eu falei, aprendeu? A vida ensinou? Sim. Ele não disse mais, todas as pessoas podem ser um campeão mundial de cálculos, blá, 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 blá. Não. Mas aí sim, então ele captou, né, o sentido real da vida. Todos nós devemos e podemos e nos sentimos mais amplos, maiores, mais seguros quando nós crescemos em comparação a nós mesmos. Sem dúvida. E muitas vezes nós nos surpreendemos o quanto nós podemos crescer. Mas a gente só passa por esse processo de surpresa do quanto nós podemos crescer quando nós nos predispomos a esse processo de crescimento e de superação de nós mesmos. Percebe? Isso é o gosto da maturidade. Muito bem. E com relação à inveja do outro, nessa relação de talento e inveja, que é um outro ponto, que tem interligação com esse também. Nos comentários, achei muito legal, por isso que é legal os comentários. Quando vocês comentam, eu leio todos os comentários, podem ter certeza, e eu me inspiro nos comentários de vocês, né? Então é realmente uma troca. Nos comentários havia assim, sobre feliz daquele que enxerga o talento, a joia do outro, né? E não sente inveja. Bom, eu queria fazer algumas considerações sobre esse pensamento. Assim, que eu acho que a comparação com o outro é inevitável, é natural do ser humano, né? A gente se compara com o nosso meio, não é nem com aquele outro necessariamente, mas a gente vive se comparando com o meio, porque nós somos seres sociais, então até aí eu não acho nada errado. No entanto, ter essa consciência, né, que eu acabei de falar sobre, e a questão é que há uma diferença importantíssima entre você enxergar o outro, se enxergar e enxergar o outro, e você sentir uma inveja. Inveja, o que seria inveja? Seria um sentimento de frustração ao se comparar, ao ver o outro, né? Um sentimento de frustração para com você mesmo, e você sentir que, para você se livrar desse sentimento ruim de frustração, você tem que diminuir o outro, você tem que acabar com o outro, diminuir ou acabar mesmo, eliminar esse outro, que é para esse sentimento ruim seu de frustração acabar e você se sentir bem de novo, né? E você se pôr no lugar de brilho, de plenitude no qual você enxerga o outro. Esse sentimento de inveja é um sentimento negativo para ambas as partes, né? Para você, com certeza, né? Porque a partir do momento que você tenta acabar ou diminuir ou depreciar o outro, ele também vai envenenar você. E se você chegar a fazer qualquer tipo de mal para o outro, de fato,
também vai prejudicar o outro. Então, é um sentimento negativo e destrutivo para ambas as partes. Agora, existe um sentimento até paralelo, que só que ele é paralelo, mas ao mesmo tempo é contrário, né? Que é o de admiração. Então, o mecanismo tem uma intersecção só até certa parte, porque você se vê, você vê o outro, há uma comparação, né, do que o outro tem e você não tem. No entanto, ao invés de você se ficar envolto com uma inveja, você pode ficar envolto com uma admiração. A admiração já é um sentimento positivo. Por quê? Porque se você admira o outro, se você reconhece o valor do outro e você admira o outro, essa admiração ela pode inspirar em você uma... Aliás, já falei a palavra, ela pode servir como inspiração para você crescer, para você se melhorar dentro do seu contexto. Porque cada pessoa tem um contexto de característica, cara. Não dá, é impossível você ser o outro. É impossível você ter o mesmo talento que o outro. Impossível. Impossível. Porque o outro está envolto de outras características, de outras vivências, de um outro meio que nunca vai ser o seu. Nunca. Nem que você morasse na mesma família. Veja irmãos. Você mora na mesma família, nasceu dos mesmos pais, mora na mesma casa, come a mesma comida, e é completamente diferente. Porque isso é uma coisa que você já traz, já do além, da onde a gente estava antes de nascer, um conjunto diferente. Percebe? Então, voltando à inveja e à admiração. Quer dizer, são dois sentimentos, né, duas formas de lidar com uma situação que é natural no ser humano, que é esse encontro e essa comparação de você com o outro. Né? E eu acho que a gente, até falando da gente, a gente tem um certo controle de escolha do que a gente quer plantar dentro da gente. Se é a inveja ou se é a admiração. Agora, um terceiro aspecto, né? Que isso também é muito legal, esse tema, né? E ele é bem, assim, amplo. E que eu não falo tudo, não dá para falar tudo, assim, tão profundo em canal aberto, porque não é todo mundo que entende. Entende errado, enfim. E aí é a questão da inveja do outro, né? A gente tende a achar que a gente tem controle sobre a inveja, sobre o sentimento de inveja do outro. Veja bem. Então eu vou falar assim, eu vou falar que meu talento não é tanto, que imagina, não é bem assim, quer dizer, você se deprecia. Ou, eu vou falar que todo mundo pode conseguir a mesma coisa que eu consigo, porque aí eu também tento evitar o sentimento de inveja do outro. É interessante também essa maturidade, né? Que a vida, a experiência de vida traz, que a gente não tem esse poder todo. Então, quem possui esse talento, né, tem que ter a consciência que ele não tem esse poder todo de controle sobre o sentimento do outro de inveja. Não tem. A gente tem certa influência sobre semear esse sentimento ou não.
certa influência. Né? Então, de acordo com a nossa postura, de acordo com a nossa comunicação, a gente pode influenciar até certo ponto, né? Um pouco de poder a gente até tem sobre o nosso comportamento. Para que esse sentimento do outro não cresça, né? Ainda mais, não ajude a semear o sentimento ruim de inveja. Mas a gente não tem o controle, o poder absoluto de vetar o sentimento do outro. Porque isso tem a ver com o outro também, né? Tem a ver com a história de vida dele, tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com o que ele está vivendo no momento, né? Como ele está lidando com o que ele está vivendo no momento, ou seja, tem uma série de fatores o qual a gente não tem o menor controle. Então, pelo nosso lado, quer dizer, o lado de quem está com o talento admirado, ou invejado, né? No momento, você pode sim fazer algumas coisas, né? Através da sua conscientização, através da sua forma de comunicação. E é isso também que eu posso ajudar nas consultorias, no acompanhamento. Tem gente que pensa que consultoria é só, eu quero ver se eu sou superdotado ou não, e aí eu me viro. Não é bem assim. Não é bem assim. O descobrir, o ter a confirmação do seu talento é só o começo. Mas, na realidade, quem investe nesse acompanhamento, ele cresce. E você não precisa ir toda semana lá conversar com a pessoa. Não, mas é uma pessoa que te acompanha, às vezes, em fases de crescimento. Eu já pude ver, acompanhar pessoas, né, que no começo vinha muito frequentemente, depois não veio durante muito tempo, anos, depois voltou de novo. E você vê assim que a pessoa, ela se engrandece, e você vê durante o tempo, né? Por isso que eu falo, gente, para quem tá aí, é que o meu público é um público mais, né, um pouco mais jovem ainda, né? Até os 40, os que tem mais de 40, de 35, vem de uma, né? Às vezes não se confiam ainda, acha que tá tudo perdido. Tá, não. Pode vir para cá. Falta essa pessoa, ela se lapida muitas vezes com a ajuda do outro. E melhor ainda, às vezes, se é com a ajuda, às vezes, de uma, duas pessoas. Né? Você não precisa ficar só com uma pessoa. Enfim, já estou fugindo do tema, tem várias possibilidades. Então, eu penso que esse complemento que eu dei para o vídeo foi muito importante, necessário. Deixa o teu like, gente. Deixa o teu like. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Se você tá vendo, não se inscreveu ainda, se inscreve e comenta aqui, que eu acho muito legal os comentários de vocês e, como eu já disse, cresce o canal e a minha inspiração para interagir com vocês. Beijos e até a próxima.